Fala aí, meu amigo, minha amiga. Nos encontramos mais uma vez, prontos para estudar a palavra, meditar nela, começar o dia da melhor maneira possível, não é? Obrigado por sua companhia e por sua colaboração, orando por nós e compartilhando esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei no final do vídeo, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós e vamos juntos nessa jornada, amaldiçoado em um madeiro. Paulo ele vai fazer uma argumentação sobre a justificação pela fé. Ele vai, lá no capítulo 3 de Gálatas, ele vai relembrar aos seus leitores como Deus tratou Abraão. Deus chamou Abraão e Abraão creu na palavra de Deus. E ele diz, e isto, o fato dele crer, isso foi-lhe imputado para a justiça. Aí ele vai dizer assim, ó, escute a argumentação, capítulo 3 de Gálatas, e nós leremos o verso, capítulo 3, o versículo 8, que diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E para enfatizar ainda mais essa realidade, ele diz no verso 10, escute, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Por que ele mudou radicalmente aí o seu fraseado, falando da justificação pela fé, trazendo o caso de Abraão para esse tom tão negativo em relação à guarda da lei? Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Alguns usam esse texto para justificar que os 10 mandamentos não precisam ser mais guardados. E quando eles fazem isso, eles falam assim para justificar ainda mais que guardar o 4º mandamento, que é o sábado, o dia de repouso, de descanso, não é para ser guardado pelos cristãos, porque guardar esse dia, guardar os mandamentos, e especialmente esse dia, é estar debaixo da maldição. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como que as pessoas são capazes de dizer essas coisas? Como guardar os 10 mandamentos, que é a base do trono de Deus, que é uma lei de proteção para a humanidade. Como que guardar esses mandamentos pode ser uma maldição? Bom, deixa eu mostrar para você que esse texto que Paulo cita aqui, na verdade, ele está citando Deuteronômio, no capítulo 27 e o versículo 26. Escute bem as palavras lá de Deuteronômio. Maldito todo aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Você percebe que, por esse texto, que maldito é aquele que não pratica todas as coisas do livro da lei, ou seja, a sua confiança em relação à sua salvação baseia-se no fato de ele ser capaz de praticar tudo o que está escrito no livro da lei. Ora, amigo, isso é impossível para seres pecadores como nós. Nós iremos nos flagrar, vez após vez, transgredindo exatamente o que está escrito no livro da lei. Quando ele fala no livro da lei, está falando de todo o livro de Deuteronômio, tudo que o livro de Deuteronômio está ensinando. Como que seres humanos como nós seríamos capazes de praticar tudo aquilo que é nos ensinado? O Israel disse, tudo que o Senhor falou, faremos. Aí, passavam-se poucos dias, eles estavam lá, transgredindo a lei de Deus, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Somos assim, somos todos nós pecadores, não dá. Então, o que Paulo está argumentando? Voltando lá em Gálatas, ele está dizendo assim, ó, Abraão foi justificado pela fé, não pelo que ele fez, mas pelo que ele creu. E assim somos nós. Quer ver? Ó, no capítulo 3, versículo 6, agora de Gálatas. E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça.
Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Percebeu aí, querido amigo? Quando Paulo cita essa situação de justificação pela fé, não pelas obras, não pela lei, aí ele cita o verso 10, no verso 10, que maldito todos aqueles são das obras da lei, citando exatamente Deuteronômio capítulo 27, verso 26. Em outras palavras, aqueles que confiam nas suas obras, amigo, esse está debaixo da maldição. Por quê? Porque são imperfeitos, são pecadores, são incapazes de praticar tudo o que está escrito no livro da lei. Porque ele diz aí, maldito daquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Se maldito é aquele que não permanece, então aquele que permanece não é maldito. Porém, todos nós não permanecemos, porque somos pecadores. E aí, para enfatizar ainda mais essa questão, ele vai dizer no verso 13, escute bem, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Sabendo da nossa incapacidade de praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei, e por isso estamos debaixo de maldição, Jesus, tendo piedade, misericórdia e nos amando, tomou a nossa maldição, se fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. De que maneira? Sendo pendurado no madeiro, ou seja, pela cruz do Calvário. Quando Jesus morreu em nosso lugar, ele tomou a nossa maldição, se tornou maldição por nós. Agora, esse texto aqui, ó, que ele citou, é exatamente o texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que eu vou ler para você. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Você viu aí de onde Paulo citou, de onde Paulo está tirando a argumentação? Do livro de Deuteronômio. Claro, aqui é alguém que cometeu um crime capital, merecedor da pena de morte. Esse seria morto, porém o seu corpo não ficaria pendurado no madeiro por conta de quem for pendurado no madeiro está debaixo da maldição, ou seja, cometeu uma transgressão e foi condenado, ou seja, foi amaldiçoado com a morte, entende? Aí Paulo vai dizer assim, por misericórdia, por bondade, por amor, o Senhor Jesus se fez maldição por nós, ou seja, a morte que estava destinada a você, estava destinada a mim, o Senhor Jesus tomou sobre si por conta do grande amor que ele sentiu por nós. Você não acha isso maravilhoso demais? Tá vendo? Quando a gente entende, estuda a Bíblia, a gente vê que Paulo não está contradizendo a palavra. Ele não está falando nada contra a lei. Ele não está falando nada sobre a guarda do sábado. Ele está falando exatamente de uma condição da humanidade pecadora. Toda ela está debaixo da maldição até que Jesus se interveio e veio morrer em nosso lugar. Tá vendo? Essa que é a grande realidade. Se nós não estudássemos, não saberíamos disso e, consequentemente, seríamos enganados. Lembra-se de ontem que Satanás, usando a palavra de Deus para tentar a Cristo, né, lá no deserto, ele usa a palavra de Deus, torce a palavra de Deus para fazer com que Jesus caia em tentação. Satanás está fazendo a mesma coisa com as pessoas. O fato de não estudar acaba sendo iludidos, ludibriados, enganados por esses pregadores que não compreendem a palavra do Senhor. Mas eu fico feliz e grato a Deus porque você não é um desses. Você está aí, estudando a palavra de Deus e compreendendo exatamente o que Deus quer que você compreenda. A mensagem é: se entregue a Jesus, porque Ele morreu por você, por amor a você. Ele tomou a sua maldição sobre si e a bênção dele Ele deu a você. Tomou a sua maldição, Ele deu a bênção no lugar. Por isso meus joelhos se dobram voluntariamente a esse Jesus. Por isso eu o amo, por isso faço tudo para pregar o Evangelho às pessoas que estão ao meu redor, porque
esse Jesus é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Vamos orar? Senhor, não temos palavras para lhe agradecer esse maravilhoso Evangelho, de que Jesus, tomando sobre si a nossa maldição, nos reservou a bênção da vida eterna. Nos ajude a estar ligados a Cristo todos os dias, Senhor, pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Um profeta semelhante a você. Esse é o título de amanhã. Espero você aqui ansiosamente, tá bom? Que Jesus te abençoe.